ao Café Filosófico, um programa que leva você a um momento de reflexão. Hoje eu converso com o professor José Teixeira Neto, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Bem-vindo, Teixeira. Tudo bom? Tudo bem. Obrigado, professor, pelo convite. Imagina. Bom, a ideia é conversar um pouco sobre as suas últimas pesquisas, mas antes eu gostaria que você tocasse um ponto, que é a situação que vocês estão vivendo em Caicó, não é? A situação estrutural mesmo, de espaço físico da UERN. Fala um pouquinho lá sobre isso. A Universidade do Estado, lá em Caicó, ela chegou em 2002 com o curso de Filosofia. Esse curso de Filosofia começou funcionando no CDS, no Colégio Diocesano Seridoense. E a partir de 2006, com a vinda de dois outros cursos, o núcleo se transformou em um campus. Foram os cursos de enfermagem e odontologia. E aí ele já não pôde mais funcionar lá no CDS. E o governo do estado se propôs a construir um campus. Esse campus, como tinha dois cursos na área da saúde, começou a ser construído ao lado do hospital regional. Mas, enquanto esse campus era construído, essa estrutura era construída, nós fomos para o CAIC, que funciona num bairro afastado lá de Caicó, próximo também ao hospital. E desde 2006 estamos lá. Essa mudança é pelo volume de alunos que vocês tiveram. Quantos alunos vocês têm hoje em dia? Hoje, com todos os três cursos funcionando, né, no caso, enfermagem e odonto durante o dia e filosofia à noite, dá 300 e poucos alunos, 350 alunos mais ou menos. Em filosofia são quantos mais ou menos? Hoje, 160 alunos. 160. Tá, e agora vocês estão no momento de transição outra vez. Exato, estamos no momento de transição porque a construção do campus, do prédio do campus, ela ficou parada durante 4 anos e existe um problema jurídico com posse do terreno, de quem é o terreno, onde estava sendo construído, teve um imbróglio jurídico aí, uma disputa entre o Corinthians, o Clube Corinthians de Caicó e a FUNASA, e então o governo parou a construção lá. Foi necessário, portanto, que a gente procurasse um outro espaço. O governo do estado tem uma escola, a Escola Joaquim Apolinar, que ela está desativada. Lá já estavam funcionando um curso da UERN em parceria com a Escola do Governo, em gestão pública, e então nós requisitamos à Secretaria Estadual da Educação que essa escola fosse doada à universidade para que a universidade pudesse, de fato, instalar o campus lá e dar continuidade às suas atividades. E assim foi feito, então. E assim foi feito. Tivemos um problema também de posse do terreno, porque, embora a escola tivesse sido construída pelo Estado em 1966, a posse do terreno ainda era da Prefeitura de Caicó. E ontem à noite, dia 24, o prefeito sancionou uma lei, né, doando o terreno e a estrutura para o governo do Estado do Rio Grande do Norte. Então, agora a universidade pode, junto com o governo do Estado, bancar a reforma dessa escola, que vai ser necessária. São 10 mil metros quadrados o terreno todo, mas, além disso, é necessário frisar que as clínicas odontológicas e os laboratórios para os dois cursos de enfermagem e odontologia, eles ainda funcionam lá e continuarão funcionando no hospital regional. Muito bem, espero que tudo dê certo, em pouco tempo vocês possam se mudar, né? A nossa ideia é que pelo menos no final de 2015 ou 2016.1 a gente possa começar lá nesse novo espaço. Muito bem. Mas, José, olha só, você é coordenador da graduação lá, não é? Exato. Eu sei que você começou a funcionar o curso em 2002. Mas, claro, havia uma tradição ali antes, que dentro da própria escola teológica, como é que chama essa escola? Nós tinha a diocese, tinha um curso de teologia do Instituto Cardeal Sales. Isso. Infelizmente esse curso foi fechado, então, mas logo no início nós tivemos muitas relações, digamos, boas relações a nível de discussão, né, com esses. Não, eu pergunto porque instaurar uma tradição filosófica é muito difícil, né? Então, vocês têm esse lastro já, né? São décadas de formação, pelo menos na área de teologia. Como é que você vê isso hoje? Assim? Quais são as dificuldades que vocês enfrentam em termos de biblioteca, de espaço físico, do perfil do aluno que vocês têm? Lá é licenciatura? Licenciatura. Então, nosso curso é licenciatura, são 40 vagas anuais. Por enquanto, nós ainda estamos tendo uma concorrência pelo menos de 3 para uma vaga. A maioria dos nossos alunos vem da escola pública, porque a universidade ela destina 50% das vagas para a escola pública, 5% para necessidades especiais e o restante para uma cota geral.
Então, a maioria dos nossos alunos são de escola pública, eles vêm de diversas cidades do Seridó, não só de Caicó, e algumas cidades também próximas de Aparaíba. A dificuldade principal é o deslocamento, o fato de que esses alunos estudam à noite, vão e vêm todos os dias. Alguns que possuem bolsa, e agora com o PIBID, no curso de filosofia nós somos 27 alunos com bolsa do PIBID, e isso de certa maneira está permitindo que vários deles comecem a viver em Caicó. Quando isso acontece, então você tem mais possibilidades de ter projetos de pesquisa, projeto de extensão, né? E com a participação do aluno que vivendo em Caicó isso fica bem melhor. Mas muitos dos nossos alunos trabalham também, então nós temos essa dificuldade com esse é o perfil do nosso aluno, perfil social. São pessoas que moram fora de Caicó, portanto em outras regiões, todos os dias viajam em outras cidades, todos os dias viajam, além disso trabalham. Isso acarreta dificuldade, tem que fazer um arranjo no que diz respeito... Menos os bolsistas. Menos os bolsistas, alguns deles estão agora residindo em Caicó. Sim, porque eu ouço algumas críticas a certos programas do governo, né, de bolsa, já seja as bolsas, mas no caso da universidade, o PIBID é um programa relativamente novo. Você acompanhou a implantação desse programa e você já está me dando aqui um retorno da importância que tem, de como é relevante um aluno ter um mínimo de recursos para poder morar na cidade onde estuda, né? Exato. Nós estamos com o PIBID, eu estou também coordenando o PIBID, lá em Caicó, o PIBID de filosofia. Lá temos 2 PIBID, um PIBID de filosofia, com 20 alunos, distribuído em 3 escolas, e são 4 supervisores nas escolas. Todos esses supervisores são nossos ex-alunos. Então, já são nossos ex-alunos que são professores do ensino médio e já estão recebendo também esses futuros professores. Além disso, nós temos um PIBID interdisciplinar em filosofia e enfermagem, com mais 7 alunos de filosofia participando. Então, ao todo, são 27 alunos que recebem uma bolsa mensal de R$ 400. Tem esse aspecto da iniciação à docência, muito importante. No caso do PIBID, no caso do PIBID. E esse outro aspecto que com essa bolsa, a maioria, pelo menos grande parte dos pibidianos, hoje mora em Caicó. Muito bem. Isso fortalece bastante o Então, Teixeira, como é que você ouviu, ou como você vê essa última declaração da presidente Dilma, dizendo que filosofia e sociologia, de algum modo, vão ser isolados, afastados do currículo atual do ensino médio, porque o jovem não tem interesse nisso? Você concorda com isso? Claro, dificilmente você vai concordar, mas eu quero dizer, como é que você vê essa crítica, de certa forma, do currículo atual ou do lugar da filosofia no ensino médio? A presença da filosofia... Na formação mesmo, fala da pessoa, né? A presença da filosofia na escola, no ensino médio, como nós sabemos, já foi diversas vezes contestada, foi colocada, foi retirada, e novamente foi colocada também por uma lei, e como a gente sabe, também uma lei pode, a partir do momento, decretar que ela não é mais obrigatória. Sim, os militares fizeram isso em 71, né? Exato, e que não tenha mais espaço. Agora, quando, por exemplo, em Caicó nós temos também o PIBIC Ensino Médio. Eu estou com 3 alunos da Iniciação Científica Júnior que estão na universidade, estão lendo com os outros alunos da Iniciação Científica, né? Estão lendo textos dos filósofos, estão nos acompanhando no projeto. E como eu estou frequentando as 3 escolas grandes de Caicó, do ensino médio, que é o SEJA... onde a filosofia é uma disciplina obrigatória. Exato, o SEJA, o Antônio Aladim e a ECAM. Em todas essas 3 escolas, nessas 3 escolas deve ter em torno de 2.500 jovens, mais ou menos, nas 3 escolas. A que tem menos ocupação é o SEJA, mas tanto a ECAM quanto o Antônio Aladim passam de 1.000 alunos. Então, estou frequentando essas 3 escolas, tendo visto o PIBID e também algumas coisas do estágio. Quando a gente conversa com um aluno do ensino médio, ou então nossos alunos de filosofia que passaram pela filosofia já no ensino médio, então a gente percebe como a presença de um componente curricular como esse na formação dele, porque é uma formação, no caso, muito técnica hoje, quando a gente percebe esse aluno sendo convidado a leituras, esse aluno sendo convidado a pensar, esse aluno sendo convidado a discutir, sendo convidado a participar, o próprio aluno começa a reconhecer que a filosofia possibilitou a ele
diversos tipos de abertura que às vezes eles ficavam impedidos de alguns tipos de conhecimento ou de algumas, digamos melhor ainda, de algumas atitudes. Então, é um pouco preocupante que a gente, depois de 2008, novamente a gente escute essa ideia de que a filosofia poderia deixar de ser obrigatória. Porque a questão não é ter filosofia no ensino médio para despertar a vocação para digamos, uma carreira acadêmica. Exato. Né? Não se trata disso. Mas, sobretudo, de formar um cidadão que tenha um espírito crítico, que consiga interpretar a realidade. Né? E acho que a filosofia e a sociologia colaboram decisivamente com isso. Né? Diversas temáticas que a gente desenvolve com oficinas pedagógicas, filosóficas ou com minicursos nas próprias escolas, as temáticas normalmente do dia a dia que não são levadas para a escola e quem leva é a filosofia. Nós estamos preparando agora uma oficina sobre filosofia e violência em uma escola do EJA, do Ensino de Jovens e Adultos, e quando fomos apresentar a proposta para eles, o pessoal da escola ficaram entusiasmados com essa proposta, porque essa é uma discussão sobre essas temáticas também sociais, que se a filosofia ou a sociologia não trouxerem para dentro da escola, não vão ter espaço. Né? Então, discussão sobre a política, sobre ideologia, sobre ética, sobre comportamento humano, sobre a violência que nós vamos fazer agora, se não for a filosofia, dificilmente a escola teria espaço para isso. Bom, muito boa a tua defesa. E espero que a filosofia continue no ensino médio. Mas eu queria aproveitar, já que você está aqui, para falar um pouco das tuas últimas pesquisas. Você falou agora sobre esse grupo de alunos que, de algum modo, também não é só docência, mas também estão vinculando-se, pouco a pouco, a experiência, a iniciação científica. A iniciação científica. E você comentava, e um pouco sobre isso a gente quer conversar mais, 1453, né? É um ano marcante, um ano de transição. É um ano que é tomado como virada, como final da Idade Média, começo da modernidade. E até te começar perguntando isso, né? Nicolau de Cusa, que é um autor que você conhece muito bem, tua tese doutoral é sobre ele. O último dos medievais ou o primeiro dos modernos, né? Exato. 1453, para Nicolau de Cusa, para o pensamento de Nicolau de Cusa, é importante porque nesse momento Nicolau escreve duas obras, né? A Visão de Deus e o De Pacte Fide, e a Paz da Fé. As duas obras, as duas são ocasionadas tendo em vista, o De Pacte Fide, tendo em vista o problema, a tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453, que aí termina o Império Romano do Oriente, né, com a capital Constantinopla. E essa obra é ocasional, porque o Nicolau de Cusa já conhecia Constantinopla de 1438, quando ele tinha ido, e é interessante pensar que na volta de da Grécia, como ele diz, é aí onde ele vai ter a intuição, ou a visão da douta ignorância, então ele já conhecia, e começam a chegar notícias, né, a Roma sobre o saque que os turcos fizeram em 1453 em Constantinopla. O saque que fizeram e a perseguição aos cristãos, né, do Oriente. E aí Nicolau de Cusa se propõe a escrever um pequeno diálogo. É um diálogo muito curto. É um diálogo curto, um diálogo imaginário, na realidade. E a outra obra, de 1453, é A Visão de Deus. Nessa obra, é uma obra também ocasionada pelo diálogo, só que o diálogo com os monges beneditinos do Mosteiro Tegueci, e a preocupação é com uma discussão mais a nível teológica ou de teologia mística sobre se a teologia mística ou a visão de Deus deve ser pensada de um ponto de vista meramente afetivo ou de um ponto de vista intelectivo. Né? Então, essas duas obras são ocasionadas... Em todas as duas a gente vê essa perspectiva do diálogo em Nicolau de Cusa. Ou o diálogo com a própria comunidade cristã, ou esse diálogo imaginário, onde ele envolve outras comunidades. De fato é interessante, você mostra duas obras, né, que são, de algum modo, correspondem a duas partes. Né? A gente sempre fala de Nicolau de Cusa como um autor, por um lado, muito metafísico, da teologia mística, e por outro, um homem que é uma obra mais politizada, que, de certa forma, corresponde à própria figura da igreja que Nicolau era cardeal. Né? Então, agora que você enfoca a perspectiva política, num momento em que a gente vive de profunda intolerância religiosa, né, é interessante dar voz ou poder ouvir um pouco o que Nicolau de Cusa fala sobre essa ideia da paz na fé. Como é que seria possível pensar
que religiões tão diversas, como é que o De Patre Fidei se desenvolve, como é que vozes muito distintas, muito afastadas, acabam convergindo no mesmo, né? Exato. Olha, de uma perspectiva mais geral, quando a gente faz uma leitura apressada, ou talvez superficial do De Patre Fidei, o que parece é que Nicolau está tentando propor que os representantes das outras religiões, de certa maneira, aceitem alguns dogmas do cristianismo, como, por exemplo, a encarnação, como, por exemplo, a trindade, como, por exemplo, o monoteísmo, né? Porque ele está discutindo não somente com os muçulmanos, mas ele também propõe discussão, por exemplo, com o grego, ele propõe discussão com o hindu. Então é interessante que nessa leitura que a gente faz, se fizermos uma leitura um pouco apressada, parece que Nicolau quer que todo mundo reduza a sua fé à fé católica. Quando a gente faz uma leitura mais aprofundada, então o que a gente percebe é, primeiro, o que me parece que sempre me soa interessante no discurso da Paz da Fé, é o fato de Nicolau de Cusa apontar essa diversidade de ritos. Embora seja a diversidade de ritos, seja aquela que ocasiona a perseguição, segundo Nicolau de Cusa, mas ele vê de modo positivo a diversidade de ritos, a diversidade de religiões e a diversidade de fé. Acho que pensar de maneira positiva a diferença, essa que é uma dificuldade, ou seja, não vê o diferente de modo negativo. Como é que é isso, positivo, por exemplo? Como é que, desde Nicolau de Cusa, o muçulmano, que acaba, por exemplo, agora de tomar Constantinopla, essa crise que se instaura, né? Okay. Então, quando a primeira ideia em Nicolau de Cusa, pensada a partir dessa ideia da positividade da diferença, vamos dizer assim, então Nicolau de Cusa chama para o diálogo, aponta as dificuldades do diálogo, tendo em vista o que ele poderia dizer, algumas posições arraigadas que dificilmente os povos vão ceder. Então, o que é necessário? Esse discurso é feito, como ele diz, à luz da razão, ou à luz ou como ele diz, no céu intelectual. E quem é convidado, são convidados sábios de cada comunidade para discutir. A primeira discussão que tem é justamente sobre a unidade. Então, por exemplo, sobre a sabedoria. Todos são sábios, mas todos participam de uma única e mesma sabedoria. A partir daí, dessa possibilidade de você pensar, a partir de uma única sabedoria, essa diversidade de sábios que se encontram em cada povo, em cada comunidade, é convidada ao diálogo para que cada um possa, a partir da sua diferença, compreender essa unidade de uma única fé. Uma única fé, no caso do muçulmano, o problema principal não é tanto o monoteísmo, porque o muçulmano também é monoteísta. O problema é compreender a encarnação. E aí, compreendendo a encarnação, o que Nicolau vai tentar mostrar a partir da perspectiva da encarnação, é a valorização do homem. Né? Nessa dimensão que Nicolau de Cusa coloca o homem, como esse intermediário, ou como esse que está, ao mesmo tempo, ligado ao mundo da diversidade, à contração que está ligada à pluralidade, à diversidade, mas também que está ligado ao divino. Então, Jesus, na encarnação, ele representa justamente esse desejo, esse ideal que todo homem tem, que é divinizar-se, que é chegar a ser como Deus, chegar a ser Deus, a deificácio. Então, na própria defesa de Nicolau da encarnação, do verbo, da reencarnação do Filho de Deus, o que Nicolau tenta apontar é essa vocação do homem, podemos dizer, para a eternidade, ou essa vocação do homem para a divinização. É interessante que, de algum modo, Nicolau de Cusa aplica seu sistema metafísico à política. E o próprio diálogo interreligioso, na medida em que, de certa forma, não dá outra ignorância, o Nicolau diz assim, é preciso encontrar a complicação da explicação. Parece que se a gente contemplasse todas as religiões, aquilo que elas têm de diferente, essas diferenças aparentes, deviam ser conduzidas àquilo que está oculto por essas coisas, que seria a própria ideia da fé, a ideia de um Deus. Exato. Acho que um termo-chave lá no De Patre Fidei é concórdia. Porque
a concórdia é aquilo que no âmbito, poderíamos dizer que no âmbito da fé e da política, é aquilo que se busca, essa unidade, chamaríamos concórdia no campo da fé e da política, aquilo que é a unidade no campo da metafísica, digamos. Se a unidade precede a alteridade nesse esquema neoplatônico, digamos assim, e se nós temos que retornar da pluralidade, da diversidade para essa unidade, no campo da política e no campo da fé e dessa divisão religiosa, seguiríamos o mesmo caminho. Ou seja, eu acho que o aspecto positivo aqui que Nicolau de Cusa acentua é esse fato de você reconhecer, sim, a sua diferença, mas que essa diferença, ela surge, ou ela nasce de um mesmo. Uhum. Então, a ideia é que você possa, nessa ideia de concórdia, é que você possa, dialogando, conversando, compreender a sua diferença, mas que compreender que sua diferença é manifestação de uma unidade, a qual todos os diferentes estão ligados. Portanto, a briga por uma diferença ou outra é totalmente absurda. Totalmente absurda. E o caso mais interessante, a gente posso falar do ponto de vista do dogma trinitário. Soa estranho que Nicolau de Cusa, enquanto teólogo católico, enquanto cardeal, ele quase que aponte no texto que, na realidade, quando a gente pensa a Trindade como Pai, Filho e Espírito Santo, isso não tem a ver com a essência de Deus, senão com a nossa compreensão do divino. Né? Mas o divino, enquanto divino, ele não é nem Pai, nem Filho, nem Espírito Santo. Então, uma certa relativização de um dogma trinitário, do dogma trinitário. Uma relativização tendo em vista a mostrar para o muçulmano que o interesse é o interesse na unidade. E que essa unidade tem que ser pensada... Uma certa renúncia. Uma certa renúncia também. Mas aí, então, Teixeira, antes, a gente tem pouco tempo, mas volta a esse tema de que pensar assim, também vamos pensar a religião a partir do diálogo. Mas porque isso corresponde a um sistema metafísico onde o homem é propriamente diálogo. Fala um pouco sobre como é que é isso de que o homem necessariamente só se hominiza na medida que se está e se encontra num diálogo. Nós, no projeto de pesquisa que terminamos, que era justamente sobre diálogo, tolerância e diversidade cultural, né, no pensamento de Nicolau de Cusa, então fizemos essas duas leituras. Essa leitura do De Patti Fide, que é uma leitura mais política, né, do Cusano, e fizemos a leitura do De Visione Dei, da visão de Deus. Quando nós tomamos a visão de Deus, onde Nicolau de Cusa pretende conduzir pela mão, como ele diz, o termo-chave seria a manudúcio, né, de Nicolau de Cusa, conduzir pela mão os monges a uma experiência mística. Então, quando a gente vai lendo o texto, depois dele apresentar o quadro, de como deve ser feita a experiência, de como... o que a gente observa é um diálogo profundo entre o Criador e a criatura, entre o Nicolau de Cusa e Deus. E nesse diálogo, o próprio Nicolau de Cusa vai se descobrindo ou vai descobrindo a natureza humana como essencialmente dialógica. Porque é interessante que mesmo a experiência mística, pelo menos o início dela, o final dela que parece tão individual, mas no início é necessário que os monges dialoguem entre eles para ver que experiência os mesmos estão fazendo daquele quadro que ele enviou para o mosteiro. Então é uma experiência mística que não se dá sozinho, ou pelo menos de princípio tem que ser na comunidade, porque toda a comunidade está contemplando o mesmo quadro, estão juntos contemplando o mesmo quadro, todos conversam entre eles sobre o que esse quadro, que especulação pode ser tirada a partir desse quadro, e então, nesse momento você tem esse diálogo na própria comunidade. No segundo momento, quando você vai lendo o texto de Nicolau de Cusa, você vai descobrindo que cada vez mais o texto se aprofunda no diálogo entre a criatura e o Criador, no qual, outra expressão do De Patti Fide, na visão que está para além do muro do paraíso, já não existe nem só existe Deus, só existe a luz, uma luz, claro, que é apenas vista, que não pode ser falada, digamos, que não pode ser expressada. Então, lá, na coincidência dos opostos, não tem mais diferença. Então, o diálogo é o modo pelo qual o próprio homem vai, aos poucos, se descobrindo e se encontrando
nessa divinização, digamos assim. É interessante que muitas das obras de Nicolau são diálogos, né? E há uma tradição mesmo, né? Na Idade Alguns Média. são diálogos, e no caso de Nicolau, alguns são diálogos imaginários, como o Diálogos do Idiota, mas outros são diálogos no qual Nicolau de Cusa, de fato, está conversando com pessoas que estão no seu dia a dia. Há uma preocupação cenográfica em Nicolau, né? De criar um set, dizendo, bom, agora estamos numa praça, agora estamos aqui frente a um ícone. Exato. Né? Nós três que estamos sentados aqui diante do fogo, da lareira, nesse inverno frio, e aí o diálogo vai se desenrolando. Né? Então, nesse sentido, me parece que o Nicolau, ele mesmo coloca como exigência do seu próprio pensamento, da sua própria especulação, essa possibilidade do diálogo, né? Essa necessidade do diálogo. Né? Muito bem, Teixeira, nosso tempo acabou. Muito obrigado pela tua presença aqui, conversando. A gente podia continuar conversando sobre Nicolau de Cusa, que é um autor que nós temos em comum, né? Bom, muito obrigado, realmente, e espero que você volte. Obrigado. Agradeço a você e estou à disposição para mais conversas. E você que está em casa já sabe que semana que vem tem mais. Até lá.